Oi gente! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Meio Sol Amarelo. Então gente, como vocês já sabem, Meio Sol Amarelo foi uma das minhas leituras de janeiro de 2020, eu ia falar 2019. Foi uma das minhas leituras, né, de janeiro de 2020. E foi uma leitura que eu fiz sem estar conectada com nenhum clube, com nenhum desafio, nada. É uma lista minha pessoal de próximas leituras. E eu li Meio Sol Amarelo na versão pro Kindle. E foi uma leitura muito transformadora. E foi uma leitura que me abriu um horizonte novo, assim, em relação à literatura. Porque, como vocês sabem, esse livro é da Chimamanda. Eu não consigo falar sobre o nome dela, por isso que eu só falo Chimamanda. Eu prefiro, em vez de falar errado, eu prefiro só falar, tipo, Chimamanda. E esse livro, né, ele conta sobre a história da independência de Biafra. Biafra era uma região, né, da Nigéria, região sul da Nigéria. E eles proclamaram, né, a independência ali no início, meados para final da década de 60. E foi uma guerra civil sangrenta que matou muita gente, deixou muita gente na fome, na miséria. E eu tava até aqui depois, né, eles comentam sobre isso, repensando como que essas imagens que a gente tem de fome na África, como que elas também estão conectadas com esse conflito, com essa guerra. Porque muitas dessas imagens, muitas dessas coisas que foram usadas ao longo dos anos relacionadas à fome na África, elas adivinham desse conflito que aconteceu na Nigéria e vários outros conflitos étnicos que aconteceram na África. Porque a leitura, assim, o livro, vou falar da estrutura do livro, né? O livro ele é dividido em 3 narradores. Então a gente tem o Ubu, que é o criado de uma família intelectual, que é a Olana e o Odenigbo. São eles dois, eles são um casal e tal. Então a gente tem primeiro a visão do Ubu sobre essa história. E depois, além dele, a gente tem a visão da Olana, que é essa filha de uma aristocracia negra, de uma aristocracia nigeriana. Então ela tem dinheiro, a família tem dinheiro, ela tem uma irmã gêmea que elas não se relacionam muito bem. Então é uma família que os pais se relacionam com o governo, ganham dinheiro, né? São ricos por conta de propina, que ganham e que pagam para o governo nigeriano. Então você tem ela, né, como representante dessa aristocracia. Então tem o Ubu, que é não o servo, mas o empregado da casa, que é de uma cidadezinha pequena. Você tem a Olana, que é essa representante da aristocracia. E a gente tem o Richard, que é um jornalista, estudioso inglês, que se muda para a Nigéria para poder escrever um livro, que acaba se relacionando com a irmã gêmea da Olana. Assim, eu não queria muito me destrinchar em enredo, em estrutura narrativa, nas coisas que vão acontecer. Eu não queria fazer um resumo. Eu queria mais contar pra vocês como é que foi essa minha experiência de leitura, na verdade. Porque esse é um livro, sem dúvida nenhuma, 5 estrelas. É um calhamaço, são 500 e poucas páginas. Só que ele foi uma leitura pra mim foi um misto, na verdade, né, de sensações lendo esse livro. Então, você começa lendo o livro achando, tipo, fala assim, gente, tem conflito. Isso aqui é história, né, dessas famílias e dessas relações sociais, dessa construção de cultura e tudo mais, e não sei o quê. E aí, a crescente do conflito, ela vai acontecendo conforme a leitura. E assim, não é uma coisa que nada acontece do nada, isso que eu acho muito incrível. Você vai entendendo essa crescente até que acontece as coisas. E aí você vai acompanhando esses movimentos de crescente narrativo, isso eu achei maravilhoso. E também os cortes temporais também são muito incríveis. E as visões de cada um desses personagens também em relação ao que está acontecendo também é muito incrível.
Mas é um livro que você, quando você vê, você já tá ali num ponto da história em que acontece alguma coisa, em que tem alguma ação, alguma cena muito pesada. E não é uma coisa que acontece, tipo, acontece a cena pesada do nada. Não, você vai acompanhando essa crescente que nem eu tava explicando. E ele é um livro que depois de um certo ponto, principalmente depois que começa a guerra, antes também ele já é, mas ele é um livro extremamente poético. Ele é um livro extremamente lírico, eu até diria um pouco. E ele me lembrou também muito essa questão da Maya Angelou, acho que eu lembro que eu comentei com vocês, de ser aquele livro que te coloca num lugar de escuta. De ser aquele livro que vai fazer você repensar tudo que você... Juro, tudo que você imaginava sobre África, sobre guerra, sabe? Porque no final desse livro, quando eu terminei de ler ele, porque essa guerra realmente aconteceu, não é uma guerra fictícia, e pelo que eu entendi da dedicatória, a Chimamanda teve, né, parentes que morreram durante esse conflito. Então, eu fiquei pensando assim... Porque todo mundo fala, eu gosto de literatura de guerra, eu curto ler sobre guerra, eu curto... E aí quando você vai perguntar para as pessoas que guerras são essas que essas pessoas estão lendo, são guerras europeias, são guerras eurocêntricas. E aí eu fiquei me perguntando, por que eu até hoje, com 26 anos de idade, não sabia desse conflito étnico-social que aconteceu na Nigéria? E não foi tipo, século XIX, foi tipo, década de 60 e 70, foi ontem, se a gente for parar pra pensar. E por que eu nunca tinha lido nada sobre isso? Por que eu não sabia nada sobre isso, sabe? Foi um conflito que dividiu Ibós e Alsace, que são duas, eu nem sei se a gente pode falar, etnias. São duas etnias que vivem na Nigéria, e também tem os Yorubás, mas eu acho que os Yorubás não fica muito claro durante a leitura em que lado que eles ficaram, nem as outras minorias, mas o conflito principal era entre Ibós e os Alsás. Então esse é o mote principal do conflito. E aí eu fiquei muito na minha cabeça tentando entender o porquê da gente não consumir esse tipo de literatura, não consumir esse tipo de história, não entender e não saber o que tá acontecendo pra baixo da linha do Equador, sabe assim? A gente fica consumindo e fica lendo e fica admirando e fica pagando pau pra... Até mesmo, de novo, o polêmico Diário de Anne Frank ou outros livros sobre Segunda Guerra Mundial. E ninguém lê, não é que ninguém lê, né? Graças a Deus e, assim, né, modo de falar, mas que a gente tá tendo essa crescente de pessoas que estão lendo literatura africana e tudo mais. Mas era uma coisa que eu queria ter tido contato, que eu queria ter conhecido antes. E que, infelizmente, eu só consegui entrar em contato, eu só consegui ler agora com 26 anos. Sabe? Eu não coloquei entre a minha lista de favoritos, porque ele é um livro pesado e pra mim favorito seria, assim, na teoria seriam livros que eu releria, e eu achei esse livro muito pesado para ser relido, mas ele é uma obra-prima, sabe assim? Ele é um tipo de livro que quem gosta de literatura, quem realmente gosta de literatura, deve ler, deve conhecer, e se você tiver ainda mais essa questão racial como ponto de partida, melhor ainda, porque em vários momentos, principalmente nos momentos em que a história é contada pelo ponto de vista do Richard, que é o único homem branco na história inteira, se eu vou parar pra pensar, ele é o único homem branco na história inteira, e o quanto que isso é louco, né? Você ter um livro em que o branco não é o protagonista, o branco não é, a história não gira em torno desse homem branco, que eu também achei genial. Então, quando a gente tem a visão dele, da história, quando a história é narrada a partir do ponto de vista dele, a gente tem discussões e
frases e conceitos raciais que davam pra ficar aqui, ó. É que eu não peguei o Kindle pra gente poder ir indo ponto a ponto, porque de verdade eu acho que esse é um livro que vai depender muito do background da pessoa, vai depender muito do ponto de partida dela, pra ela entender o que tá acontecendo ali ou não. Então por isso que eu nem trouxe o Kindle, porque eu acho que passagens que são impactantes pra mim podem não ser pra todo mundo. Mas é uma leitura que dá pano pra manga, assim, tipo, dá pra fazer altas discussões. E pra mim o que ficou principalmente, além desse lirismo, além desse assunto que é pesado, que é triste, além dessa questão da guerra, pra mim o que ficou dessa leitura foi a desinformação. Foi perceber o quanto que eu sou ignorante, e ignorante no sentido de não ter conhecimento, desse tipo de situação, desse tipo de história, desse tipo de bagagem que pessoas, que familiares, pessoas que, né, nasceram, viveram na Nigéria, elas carregam a partir dessa guerra. E tantas outras, né, que a gente não sabe. Então, por enquanto, eu tenho mais um livro dela no meu Kindle, que é o Americana, pra ler, porque eu não tinha lido nada antes, foi o meu primeiro contato com a autora. Então eu tenho mais Americana pra ler dela, e eu quero muito, muito incluir cada vez mais escritoras e escritores africanos na minha TBR. E aí, se você tiver, né, algumas recomendações de literatura africana pra fazer pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma procurada. Um beijo e até o próximo vídeo.